Hack News no ar aqui na Jovem Pan, hoje recebendo o presidente da Cisco, Laércio Albuquerque, para falar um pouquinho sobre a história. 25 anos de Cisco no Brasil, um quarto de século, e uma história que passa por várias fases, até que a gente chega em 2019 e vive esse momento em que nós estamos projetando o que vamos ser no futuro, que país nós vamos ser no futuro, em termos de cultura digital, de educação digital. A Cisco é conhecida e reconhecida como fornecedora de infraestrutura de tecnologia, uma das gigantes da tecnologia da informação. E qual é o papel da Cisco nesse processo de oferecer as bases para o desenvolvimento econômico? Afinal de contas, a tecnologia está lá no pilar de tudo isso. E esse é o nosso bate-papo aqui com o Laércio Albuquerque. Obrigado, Laércio, pela visita aqui na Jovem Pan. Não, sem dúvida alguma, é um privilégio, agradeço muito por estar aqui hoje com vocês, batendo esse papo. E a história da Cisco no Brasil é uma história que realmente mistura demais o transformar as empresas, mudar a forma como as empresas se comunicam com os seus consumidores através do digital, mas essa mistura, vou chamar até de gostosa e bela, com a conectividade da sociedade. Isso. Não existe vencer na economia digital se não for com a devida inclusão das pessoas, com a inclusão da sociedade, com a melhoria real de um país, né? Se você pensar só em transação financeira, só em mudar a forma de consumo, só em conectar a empresa, o produto, o serviço, não vale nada. Se você realmente não te colocar a tecnologia, isso tem que sair do papel cada vez mais, né, e virar uma realidade na história de qualquer empresa. A tecnologia ela tem que ser um meio. Você não pode esquecer o ponto focal de tudo e para que ela serve, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas e do cidadão de cada país. É a tecnologia a serviço das pessoas, né? E não o contrário. E não o contrário. Felizmente, nos últimos anos, a gente assistiu a um processo de mudança desse entendimento, mas ainda há determinados segmentos, determinados grupos em que essa lógica não se inverteu ainda, né? Que se olha primeiro a tecnologia e a máquina vai resolver tudo. E se esquece da formação dessas pessoas. Isso acho que talvez explique porque um dos segmentos que paga bem, mas acho que são os melhores salários, estão ali. Que tem uma capacidade de interação com outras áreas fantástica, e que demanda do profissional uma atualização praticamente diária, que é a tecnologia. Tem tantas vagas abertas e a impossibilidade de preenchê-las porque não encontra no mercado profissionais capacitados para oferecer o que a indústria quer, né? Acho que está na origem dessa cultura que se estabeleceu de que tecnologia é fim e não meio, né? Não, sem dúvida alguma. E você preparar as pessoas para a evolução digital deveria até né, uma obrigação, uma prioridade só do governo, ou dos governos, no nosso caso aqui, do governo brasileiro, mas também um foco e uma prioridade para as próprias empresas que desenvolvem a tecnologia, né? Então, você pega, a tecnologia mudou completamente o comportamento do cidadão e do consumidor, transformou em digital. E o digital, o consumidor brasileiro é o mais exigente do mundo, Sim. né? É um early adopter sempre, né? Sempre foi. E esse consumidor e cidadão digital muda por completo os modelos de negócios, a forma, os processos de negócios, a maneira como as empresas se interagem, elas têm que se reinventar completamente, muitas delas já sumiram do mercado. Ou seja, então, ela é obrigada a se reinventar para atender esse consumidor digital. E essa evolução dentro da sociedade ela não vai mudar nunca. Então, você estava falando dos empregos, esta é uma realidade. A era digital, né, milhões de empregos serão eliminados, ponto. Milhões de outros empregos serão gerados, ponto. Então, cabe a governo e a iniciativa privada, juntos, mover em como inserir a sociedade para transformar o perfil do cidadão em ocupar essas vagas porque no que fundo, hoje estão abertas e não... Porque talvez no fundo a gente não esteja falando sobre o desaparecimento puro e simples,
de postos de trabalho. A gente está falando sobre a ressignificação do papel do trabalhador, né? Quando a gente pensa que a tecnologia oferece meios para você usar mais a sua cabeça e menos a sua mão, os seus braços, o papel deste operário, vamos colocar entre aspas aqui, vai mudar lá na frente, seja na linha de produção de uma fábrica ou sentado na frente de um computador em um escritório. E o papel das empresas, hoje talvez, e a Cisco tem feito isso, e queria que você falasse um pouco a esse respeito, é ajudar no entendimento sobre essas ressignificações que vão acontecer nesse processo. Para alguns países muito mais rápido do que para outros, mas é um caminho sem volta, é um tsunami que já veio e não tem como brecar, né? Tem uma separação que eu gosto muito de fazer, para separar um pouco até os tópicos, quando a gente fala de educação. É lógico que a educação é prioridade para o país, para transformar o país, mas eu não falo só do sistema acadêmico do país, mas eu gosto de fazer essa separação para a educação digital de um país. Não necessariamente um profissional hoje ele tem que fazer uma nova faculdade, ele tem que fazer um novo curso, mas ele tem que ser educado digitalmente. Então você tem razão. A Cisco, na sua história aqui no Brasil, ela já certificou mais de 300 mil pessoas. São milhões de pessoas no mundo inteiro sendo certificadas por empreendedorismo, internet das coisas, fundamentos de rede, cybersecurity, formando pessoas certificando pessoas que são de diferentes graduações, ou às vezes nem graduadas, mas certificando o suficiente para que consigam um emprego. É um programa de empregabilidade. Sim. Então é um programa, no caso do Brasil, é um orgulho muito grande que a gente tem, é um programa chamado Networking Academy. Esse é um programa, como eu disse, um programa mundial. No Brasil são mais de 700 academias espalhadas no Brasil inteiro, em 100% dos estados brasileiros. Que legal. Então, formando pessoas de diferentes classes nos cantões do nosso Brasil. E conectando, porque os talentos existem em todos os lugares. Eu nasci numa cidadezinha do Mato Grosso do Sul, chamada Batayporã, de 15 mil habitantes. Eu estou aqui hoje fazendo uma entrevista dessa contigo, aqui, com tanta gente me ouvindo, não porque eu sou bom, mas porque eu tive oportunidade. Então, quando você consegue, através da tecnologia, conectar a oportunidade aos talentos espalhados, você transforma uma sociedade. É uma combinação mágica. É isso que a gente precisa fazer. Né? Tem um lado nessa tua fala que é legal, e eu gosto de fazer sempre esse apontamento, porque no fundo a gente está falando para uma sociedade que já entendeu o que é a cultura digital. A gente já vive mergulhado nesse universo. Então, a gente sabe e a gente experimenta diariamente o que é a cultura digital. A gente só não foi educado para aproveitar ela na sua potência máxima. E a gente sempre continua dando com a cara na porta e criando problema para algo que é solução, na verdade. O que você acha que pode ser, em um futuro próximo, o ponto de virada? A gente já falou muito sobre educação, mas ela sozinha, claro, depende de política pública, depende de vontade. Acho que no fim de tudo é isso. Para a gente ter essa virada e entender que a gente precisa se educar para essa cultura na qual a gente já está inserido. Veja só, tem uma pesquisa, que ela é pública, inclusive, chamada Digital Readiness, onde foi colocado, a Cisco, junto com o Gartner, fez uma pesquisa em 118 países, onde classificou os países, qual a preparação daquele país para vencer na era digital. Classificou os países, o Brasil ficou ali em meio termo, mas ele ficou numa posição de 10º lugar na América Latina, para você ter uma ideia. Olha o tamanho da oportunidade e identificou muito bem os pontos onde principalmente investir. Tem 2 pontos principais de 8, todos eles precisam de investimento, mas 2 são os principais. Um é desenvolver o ecossistema de startups, ou seja, melhorar as políticas públicas. O Brasil é hostil com o empreendedor. Atrair investimento, melhorar a parte de risco jurídico, que acaba sendo muito forte para o investidor. E o outro ponto é justamente educação digital. O Brasil, para vencer na era digital, tem que criar
um exército de programadores, de conhecedores Linguagem de rede. programação tinha que estar na sala de aula junto com português e matemática. Todo lugar, né? tem que criar um exército de programadores, de conhecedores de rede, de internet das coisas, de cibersegurança, porque é o ponto que hoje são centenas de milhares de vagas abertas para isso. Tem que criar esse exército. E isso independe do sistema acadêmico tradicional. Sim. E é onde eu digo que a iniciativa privada e governo juntos podem fazer. E tem que fazer essa diferença já. Porque que os empregos vão ser eliminados, vão ser de qualquer jeito. Não adianta você falar, não vou usar isso, não vou investir. Não, é melhor não inovar. Porque... Não, é um trator, já passou é um por trator. E se não acontecer isso, existe um ponto que ele é essencial para o futuro de todos nós, que é a competitividade do país junto ao mercado global. E a gente vem perdendo tração. Então, né? Essa competitividade só vai existir através de ser um país vencedor na era digital. E com isso, só tendo mesmo um exército de gente que conheça do digital, como você está comentando. Laércio, eu queria 2 pontos para a gente fechar, para eu não tomar mais o seu tempo. Não, imagina. Um deles é sobre, você falou sobre empreendedorismo, né, e o quanto a gente não cria caminhos para facilitar esse processo. Isso em todas as áreas. A gente está assistindo agora uma discussão sobre patinetes, como já assistimos a discussão sobre os aplicativos de transporte, e agora as fintechs, as criptomoedas e etc. O legislador é um homem, por natureza, atrasado. Ele não acompanha o ritmo e o compasso da evolução tecnológica. Você trouxe dados dessa pesquisa que traça esse panorama e etc. Em que pé você que olha o mundo de uma maneira global, com perdão do trocadilho, você vê o Brasil do ponto de vista legislativo e regulatório? Nós somos ainda muito mais hostis do que outros países para a absorção dessas novas tecnologias. Nós, por exemplo, vamos colocar leilão para 5G só no começo do ano que vem, quando outros países já anteciparam essa discussão, quando viram a guerra entre Estados Unidos e China. A gente demora muito para entender que as coisas precisam ser mais ágeis. Como é que a gente está no cenário global, na tua avaliação? Eu acho que tem um balanço muito forte aí. Se você olha... tudo bem, legislação para inovação, eu não posso estar legislando qual é a tributação que eu vou colocar nos bilhões de devices conectados se eu ainda nem tenho os devices conectados. Às vezes eu preciso ter a legislação permitindo, vamos inovar, depois a gente ajusta e vê em que ponto acertar. Não pode deixar com que a legislação impeça a inovação. Isso tem acontecido. Isso acaba acontecendo muito. Por outro lado, o Brasil está sim, muito avançado numa lei geral de proteção de dados, Bastante. Por exemplo, que não é em todo lugar. O próprio Marco Civil. Né? O Marco Civil. Se você olhar a lei da informática, que teve um tempo atrás e agora está sofrendo uma atualização, até acho que super produtiva, uma modernização, mas ela foi fantástica que aconteceu no passado para ter um investimento. A Cisco hoje fez um investimento de fábrica local, 50% do que ela, do que ela vende no Brasil é fábrica local. Aliás, isso fez parte de todo um investimento da nossa história aqui no Brasil. Uma fábrica local, são os centenas de milhares de alunos que foram formados, teve algumas dezenas de milhões de dólares que foram investidos em ecossistemas de startup local, teve a criação de um centro de inovação no Brasil, que também fez parte de lei avançada brasileira, com a lei da informática, o PPB, ou seja, tem uma fábrica local, você consegue reinvestir uma parte disso. Em centro. Então, ou seja, tem muita coisa que é sim avançada. Se eu olhar hoje os termos do que está sendo criado, de um plano de IoT, do Plano Nacional da Internet das Coisas... Aliás, uma herança positiva do governo anterior. Então, é uma coisa, ou seja, é um plano que vai ajudar na agroindústria, um plano que vai ajudar na parte de saúde, na parte de segurança. Ou seja, tem coisas que internamente elas são até mais avançadas do que o resto do mundo. Se eu for olhar para o lado de atrair investimento, em especial inovação, ecossistema de startup, é verdade. A gente tem que tirar alguns troncos do rio para deixar a água correr, depois a gente mede melhor como fazer a correta legislação para o bem-estar de todo mundo. Então, eu não acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Para a gente fechar, segurança é sempre um gargalo e ela está intimamente atrelada a essa questão da cultura, da educação e etc.
A gente ainda pensa solução, segurança como um produto e não como uma solução que tem que estar atrelada. E aí eu estou falando sobretudo para o mercado corporativo. A gente tem muitas falhas em serviços de empresas porque elas simplesmente negligenciaram a segurança e não protegeram seus sistemas, não investiram adequadamente, porque entenderam que aquilo era um produto que tinha que ser comprado lá da prateleira e não moldado à necessidade de cada projeto, enfim, de cada serviço ali. Esse ainda é o grande entrave de segurança, já que o Brasil tem sido cada vez mais alvo de ameaças cibernéticas e etc. O Brasil cada vez mais e o mundo, né? inteiro, né? O ponto principal para qualquer executivo de tecnologia, não só tecnologia, porque cibersegurança não é mais pauta só do executivo de TI. Ele é pauta do executivo principal de cada empresa, porque pode derrubar uma empresa por completo. Aliás, quanto mais próximo a TI tiver do board, melhor. Não, sem dúvida alguma. Mas no mundo hoje, dos bilhões de devices conectados, não dá mais para você pensar como pensava antigamente. Você constrói uma casa super bonita, alicerce forte, coloca o telhado, agora deixa eu pensar como que eu fecho melhor a janela, como que eu fecho melhor as minhas portas, como que eu fecho melhor a passagem pelo telhado. Não dá. Isso tem que ser feito na concepção do seu projeto. Então, segurança tem que fazer parte da arquitetura de tudo aquilo que você faz, desde o princípio. Acabou o tempo eu faço um monte de coisa, eu inovo, eu coloco tudo na mão do meu consumidor. Peraí, pessoal, agora preciso proteger. Preciso proteger e-mail, preciso proteger a nuvem, preciso proteger... Está na base. Isso tem que estar... Na verdade, eu diria que é o maior investimento que a Cisco tem feito hoje, trazendo segurança para dentro da sua arquitetura, porque houve a sua infraestrutura de rede que ajudou muito lá na época dos PCs, sim, ajudou muito nos laptops, ajudou incrivelmente para a parte dos smartphones. Houve toda uma evolução, né, da sua arquitetura de tecnologia para suportar os smartphones. Agora é uma nova arquitetura para suportar bilhões de devices conectados numa velocidade infinitamente maior do que aquilo que você precisava anteriormente. 50 bilhões de devices conectados, se é 50, se é 30, 40... Os números variam, mas na casa dos bilhões. Mas são bilhões de devices conectados. Cada device conectado é uma brecha de segurança. Sim. Então tem que fazer parte, isso é onde a Cisco mais investe hoje, tem que fazer parte da sua arquitetura principal, o como proteger o dado que trafega na sua rede, como proteger o acesso à nuvem, como proteger o acesso ao dado, como proteger o acesso para fora da tua empresa, como proteger o device em si, a lâmpada que está sendo conectada, o ar-condicionado que está conectado, o carro que está conectado. Estamos implementando todas as luminárias inteligentes lá em Minas Gerais. Isso tem que estar conectado e com segurança. Sim. Então, a plataforma de conectividade do futuro é a plataforma de conectividade automática, inteligente, com inteligência artificial embutido e principalmente segura. Então, isso faz parte. As ações da Cisco nos últimos 3 anos, elas subiram 100%. Né? Então, isso mostra que a empresa deu uma guinada, ela deu uma guinada muito forte para a área de software e vendendo seus produtos como serviço. Hoje, uma empresa que sempre foi reconhecida como hardware, máquina, hoje já é 65%, 65%, estou dando aqui em grandes números, né? 65% hardware, 35% é software e serviço. Mas uma migração que deverá continuar. Vai continuar. E isso é uma guinada que ela fez com muito sucesso e tem sido reconhecido pelo mercado, pelo acionista, né, por Wall Street e principalmente pelos seus clientes. Sim. Porque a Cisco tem trazido tudo isso para junto do seu cliente de uma forma muito, eu vou chamar assim, de simples e direta. Vencer o desafio de transformar a sua empresa numa empresa vencedora no mundo digital é difícil. Você precisa de parceiros que estejam muito próximos de você. Então a Cisco ela tem conseguido ter esse gigantismo
de uma grande empresa que inova e traz soluções de ponta na mão do seu cliente e dos governos, mas tem trazido ainda mais a humildade de estar próximo junto a clientes e parceiros para vencer. Todo mundo tem que vencer junto. Sim. E se for só num pedestal como um gigante de tecnologia, esquecendo de estar de mão dada com quem é o mais importante, não vale nada. Até porque a conexão está na base do que é o conceito da internet, né? É se conectar para crescer. Exatamente. E a Cisco tem tido, a história da Cisco do Brasil tem sido espetacular. Esses 25 anos de história aqui, são 25 anos. Eu estou há 3 anos, e tem sido para mim os 3 anos, eu não tenho vergonha de usar essa palavra, tem sido os 3 anos mais felizes da minha história na tecnologia. Porque eu tenho aprendido, primeiro num time espetacular, de ter tido um reconhecimento do mercado, a Cisco, um reconhecimento dos clientes de forma espetacular, um reconhecimento do trabalho que ela desenvolve com a sociedade, que é altamente reconhecido pelo governo, pela sociedade, pelos clientes, pelos parceiros. São alguns milhares de parceiros que nós temos no Brasil. 100% do que a gente coloca na mão dos nossos clientes tem o envolvimento de algum parceiro nosso. São mais de 6 mil empregos no ecossistema Cisco que são gerados, isso sem contar aqueles que a gente certifica para terem empregos pelo Brasil inteiro. Então é uma história de orgulho, uma história de sucesso, uma história que eu posso dizer que carinhosamente tem uma alegria envolvida de muitas partes aí. Você sabe que essa relação com esses colaboradores, com esses parceiros, ela fica evidente. Às vezes eu participo, enfim, ou eu estou mediando, ou eu estou na plateia ali acompanhando os debates. E eu até estava comentando aqui, antes da gente gravar, eu tive uma longa conversa com um dos diretores de vocês, à época, logo depois que as Olimpíadas terminaram. Das Olimpíadas, e ele estava orgulhosíssimo falando sobre como vocês conseguiram partir do hardware para se conectar com as pessoas e envolver todo mundo que estava trabalhando ali nos Jogos Olímpicos, de alguma maneira com o projeto que vocês estabeleceram ali. Foram os 12 trabalhos de Hércules em um só, porque deve ser um negócio infernal para fazer ficar de pé a estrutura de uma Olimpíada. Mas ele falou com muita paixão sobre isso, sobre como trazer pessoas para colaborar, para integrar e fazer a roda girar de uma maneira em que todos estivessem impulsando ali no mesmo ritmo. Né? É verdade, esse orgulho a gente carrega até hoje, né? Porque tem 2 objetivos que as Olimpíadas trouxeram, que a Cisco tinha para as Olimpíadas. Só para quem nos acompanha, explicar qual foi o papel da Cisco nos Jogos Olímpicos, resumidamente, é claro. A Cisco foi a provedora de toda a plataforma de conectividade das Olimpíadas. Imagina que 4 anos de trabalho, onde são 17 dias onde nada pode dar errado. Porque, como você comentou, o pessoal, todo mundo dando clique, tudo funcionando. É o tipo de projeto que não dá para postergar e nem pode dar absolutamente nada. Tinha um prazo e acabou, né? E só para você ter uma ideia, não teve nenhuma falha de processo, nenhuma falha de conectividade, mas houve literalmente bilhões de tentativas de ataque. Imagina. Houve alguns milhões de alertas mais sérios de segurança. Imagina. E não houve um problema sequer. Isso é ter uma plataforma de conectividade automática, inteligente, robusta e segura do futuro. Então essa foi a participação da Cisco. Mas ela tinha 2 objetivos ao patrocinar as Olimpíadas, que fosse os jogos mais conectados da história e os jogos mais inclusivos da história. Então o orgulho maior que nós temos é não só pelo prazer tecnológico de dizer o que foi feito, mas que foi sim os jogos mais inclusivos da história, onde teve participação da sociedade, onde milhares de empregos foram gerados. Treinaram muita gente das comunidades, muita gente das comunidades no Rio. As naves de conhecimento, todos tinham uma academia Cisco. Eu fui pessoalmente levar alguns certificados ali, era de sair lágrima, porque aquelas pessoas que nunca sonharam. Ter um certificado Cisco é difícil. Mas quando você dá oportunidade para quem não tem, a pessoa dá a vida por aquilo. Sensacional. E assim, são milhares que foram empregados nas Olimpíadas, que estão empregados até hoje, e esse é o trabalho que a Cisco quer continuar fazendo. Conectando as empresas, conectando os consumidores digitais e conectando as pessoas, conectando a sociedade e incluindo numa melhora da qualidade de vida do ser humano,
e por isso que a gente diz que é o nosso slogan desse ano, é a Cisco do Brasil há 25 anos conectando os brasileiros. Sensacional. Quero muito agradecer, Laércio, pelo bate-papo. É inspirador, antes de qualquer coisa, para além enfim, de muito esclarecedor. Obrigado. É sempre bacana ouvir com essa paixão, sobretudo porque também sou um grande entusiasta do mundo digital, então é sempre bacana ter esse papo. Quero agradecer, então, o Laércio Albuquerque, presidente da Cisco, nesse bate-papo aqui no Tech News. Obrigado. Fantástico. Eu que agradeço muito a honra de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. E você já sabe, o Tech News continua lá em jp.com.br/Tech News, no blog, ou no Jovem Pan News, nosso canal no YouTube, lá na playlist de tecnologia, ou ainda ao longo do dia na programação da Jovem Pan. A gente sempre continua falando sobre o mundo digital aqui na Pan. Até mais!